013-815-0491. Autor, Ministério Público, réu José Alves de Santana. Sentença. Ementa, homicídio qualificado, Tribunal do Júri, não reconhecimento da qualificadora do meio que dificultou a defesa da vítima. Tese do Ministério Público acolhida parcialmente. Condenação. Posse de arma de fogo de uso permitido em desacordo com a lei. Tribunal do Júri, tese da defesa, absolvição. Vista, etc. O réu José Alves de Santana foi pronunciado por este juízo como incurso nas penas do artigo 121, parágrafo 2º, incisos 2 e 4 do Código Penal Brasileiro, acumulado com o artigo 12 da Lei nº 10.826 de 2003 e artigo 7º da Lei nº 11.340 de 2006. Em plenário, foram ouvidas 2 testemunhas e um declarante arrolados pelo Ministério Público, 2 testemunhas e 2 declarantes arroladas pela defesa e 3 testemunhas arroladas pela acusação, cujos depoimentos foram gravados em CD de áudio e vídeo e encartados aos autos, prescindindo-se dos depoimentos de uma declarante arrolada pelo assistente da acusação e 3 testemunhas arroladas pela defesa, na forma como se vê nos autos, tal como se vê da ata de sessão de julgamento. Ato contínuo, foi interrogado o acusado. Sequenciando, passou-se a palavra ao Ministério Público e ao assistente da acusação para que defendesse suas pretensões em plenário. Por ocasião dos debates, o órgão do Ministério Público pediu a condenação do réu no crime de homicídio duplamente qualificado, bem como no crime de posse de arma de fogo de uso permitido em desacordo com a lei, a teor dos termos da pronúncia. A defesa, por sua vez, pugnou pela desclassificação do homicídio doloso para o culposo, bem como pela absolvição quanto ao crime de posse ilegal de arma de fogo. Formulados e explicitados os quesitos, conforme o termo próprio, o Conselho de Sentença repeliu a tese da defesa quanto ao crime de homicídio, acatou parcialmente a tese do Ministério Público, ao passo acatando parcialmente a tese do Ministério Público, ao passo que absolveu o réu do delito de posse ilegal de arma de fogo. É o relatório. Em face à decisão soberana dos senhores jurados que, acatando parcialmente a denúncia formulada pelo Ministério Público, imputou ao réu o delito tipificado no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2 do Código Penal, absolvendo-o quanto ao delito do artigo 12 da Lei nº 10.826/2003, julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal de ordem a condenar o réu, senhor José Alves de Santana, nas penas do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2 do Código Penal Brasileiro, absolvendo-o, porém, do delito tipificado no artigo 12 da Lei 10.826 de 2003, em observância ao veredito soberano dos senhores jurados. Passo, assim, a dosar a pena na forma prevista pelo artigo 68 do Código Penal. Culpabilidade exacerbada, eis que o agente atuou com extrema crueldade ao atirar a queima-roupa e direcionar o disparo da arma de fogo ao olho da vítima, ultrapassando manifestamente os limites do tipo. Antecedentes: o acusado é primário, não havendo histórico de condenação, conforme narra a certidão de antecedentes criminais. Conduta social: boa, ante a prova testemunhal colhida, a qual atestou seu acusado pessoa dedicada ao trabalho com bom conceito perante a comunidade local. Personalidade: não foi aferida tecnicamente, razão pela qual deixo de valorá-la. Motivos: os motivos configuram elementares da forma qualificada do delito de homicídio, razão pela qual deixo de valorá-las nesse ponto em respeito ao princípio non bis in idem. Circunstâncias: reprováveis, uma vez que o agente se valeu da condição própria de marido para atrair a vítima ao seu encontro, trancando-se isoladamente com ela em um dos quartos da residência de seu sogro, longe dos olhos dos demais presentes, amigos e familiares, tudo como forma de tornar mais fácil a consecução do seu intento criminoso. Consequências nefastas, pois o resultado produzido pelo agente, além de redundar na ceifa da vida de uma pessoa jovem, privando os familiares de sua convivência diária, deixou órfão de mãe 2 menores impúberes, os quais se encontram atualmente sob a guarda e os cuidados de parentes. O comportamento da vítima não colaborou para a prática do delito. Assim, atento às circunstâncias judiciais acima listadas e tendo em conta que a probabilidade, as circunstâncias e as consequências do delito foram desfavoráveis ao réu, fixo a pena base do tipo qualificado do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2 do Código Penal Brasileiro, em 18 anos e 9 meses de reclusão. Na segunda fase de dosimetria, vejo que inexistem circunstâncias atenuantes, porém, entendo presente a causa de aumento esculpida no artigo 61, inciso 2, a linha E do Código Penal, eis que o crime foi cometido contra cônjuge, razão pela qual majora a pena anteriormente fixada em 1/6, passando ela a residir em 21 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão. Ressalto
que o reconhecimento desta agravante, apesar de não contido expressamente na denúncia, pode ser feita de ofício pelo juiz a teor do artigo 385 do Código de Processo Penal. Na terceira e última fase da dosagem da pena, por não existirem causas de diminuição ou aumento de pena, torna definitiva a reprimenda anteriormente dosada, ficando o réu condenado a 21 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão. Ainda que o acusado tenha permanecido preso provisoriamente por quase um ano, tenho certo que, embora detraído este período de sua condenação definitiva, isto em nada influenciará na determinação do regime inicial de cumprimento de sua pena, na forma do artigo 387, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, motivo pelo qual deixo ao juízo da execução penal a aplicação da eventual detração. Assim, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, inciso A, a linha A, fixo o regime inicialmente fechado para o cumprimento da pena imposta. Saliento que a reprimenda deverá ser cumprida em penitenciária de Campina Grande, João Pessoa, Patos, Souza ou Cajazeiras, conforme a extensão de vaga. Deixo de fixar o valor mínimo para a reparação dos danos sofridos por não haver pedido expresso nesse sentido, diante da quantidade de pena aplicada, dos elementos colhidos ao longo da instrução plenária, os quais evidenciam que o réu, enquanto solto, vem se comportando de maneira reprovável, intimidando jurados, testemunhas do processo, familiares da vítima, e atento à soberania própria das decisões do Tribunal Popular, entendo mais do que presentes os motivos para a decretação de sua prisão preventiva nos moldes do artigo 312 do Código de Processo Penal, seja como garantia da ordem pública, preservando os interesses de terceiros ligados ao processo, seja para assegurar a aplicação da lei penal, evitando assim que o réu se evada do distrito da culpa e se furte a cumprir a reprimenda que lhe foi imposta. Dessa maneira, decreta a prisão preventiva do acusado nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, devendo ser imediatamente recolhido em estabelecimento penal adequado. Espécie-se mandado de prisão em desfavor do acusado imediatamente. Decreta a perda em favor da união dos instrumentos do crime. Condena o réu nas custas processuais. Transitado em julgado, adote a escrivania as seguintes providências. Lance o nome do réu no rol dos culpados. Comunique-se à Justiça Eleitoral onde o réu foi eleitor para a suspensão dos seus direitos políticos, anexando cópia desta sentença e da certidão do trânsito em julgado. Preencha-se e remete-se o boletim individual à Secretaria de Segurança Pública. Averte-se a presente decisão perante a distribuição para os fins do artigo 272 da LOGE. Espécie-se guia de execução de pena com as formalidades legais. Remeta-se a arma apreendida ao comando do Exército na forma prevista pela Corregedoria de Justiça do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. Espécie-se guia para pagamento das custas processuais, intimando o réu a recolher o valor no prazo de 30 dias sob pena de inscrição do seu nome na dívida ativa estadual. Sentença lida e publicada em plenário e dela intimadas as partes. Registro. Sala de Exceções do Tribunal do Júri da Comarca de Uiraúna, Paraíba, aos 27 de maio de 2014, Felipe Guimarães Padilha Vilar, juiz-presidente do Tribunal do Júri. Lida a sentença, estão encerrados os trabalhos. Agradeço a presença de todos aqui, doutor Paulo, doutora Sara, doutor Romano, aos serventuários da Justiça, Pedro, Cícero, Cresce, todos, doutor João Batista, meu assessor, aos policiais militares por manterem a ordem no local, aos senhores e senhoras jurados, pelos relevantes serviços prestados hoje. Silêncio, por favor. Silêncio, por favor.